ela veio para nós. Você deve colocar o cabo, depois você coloca na gaveta. Pode abrir. Abre. Glória a Deus. João capítulo 10 e versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor que mostram para nós a obra, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos, irmãos, num Deus Todo-Poderoso. Acreditamos num Deus onipotente. Nós cremos num Deus onisciente. Nós cremos num Deus onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele conhece todas as coisas e Ele pode todas as coisas. É o Criador dos céus e da terra. É um Deus que sempre existiu. Para nós é até fácil, é até compreensível nós imaginarmos que alguma coisa não tenha fim. Mas algo ou alguém que não tem começo, que sempre existiu, o nosso entendimento não alcança. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele sempre existiu. Aleluia. Sempre existiu. Ele é eterno tanto naquilo que virá como naquilo que já foi. Ele é o Criador do tempo. Ele é o Criador de todas as coisas. E o texto que nós lemos aqui fala que o Senhor Jesus veio. Não é que Ele passou a existir, não é que Ele nasceu. Mas o Senhor Jesus diz aqui: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus, Ele deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui, e veio. Houve uma mudança. O Senhor deixou a glória e esteve entre nós. Então Ele veio. Outro trecho da palavra, irmãos, também confirmando isso, diz que o Senhor fala: eu para isso nasci, como na natureza humana, como homem, e para isso, mais uma vez diz: vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a verdade. Então ele veio. E ainda, irmãos, Lucas capítulo 19, versículo 10, diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Tem tantas heresias, tantas mentiras. Uma delas diz que Jesus era homem, e que por ocasião do batismo dele, veio o Espírito Santo como pomba, então ele se tornou uma divindade. Tudo fora da palavra de Deus. O que nós entendemos é que o Deus eterno, Ele veio para estar entre nós. Ele veio por nós. E nós estamos aqui nessa noite porque Ele veio. Aleluia.
Então, irmãos, é fato que Jesus veio ao mundo. Agora, quando o Senhor veio ao mundo, a Bíblia diz que Ele trouxe paz, Ele anunciou e trouxe para nós, trouxe entre nós a paz. Aqui a Bíblia diz assim: e vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Aqui está se referindo a judeus e gentios. Preciso estudar um pouco a Bíblia para entender isso aqui. Mas o fato é que, e vindo Ele, quer dizer, Jesus veio. Efésios 2:17 diz: e vindo Ele, evangelizou, anunciou a paz. Então a mensagem do Senhor para nós foi uma mensagem de paz. Às vezes, irmãos, numa casa tem amor, tem muito amor, se ama bastante, mas às vezes falta paz. Então, e às vezes em alguma casa até falta um pouco de amor, o pessoal é meio friozão, mas tem paz. Então, irmãos, a paz é uma coisa fundamental na nossa vida. Nós precisamos de paz para comer, nós precisamos de paz para dormir, nós precisamos de paz para viver, nós precisamos de paz na nossa vida. E o Senhor veio e evangelizou para nós a paz. Então nós temos paz entre nós temos paz com Deus, porque Jesus trouxe para nós a paz. Aleluia. Paz. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6, fala lá que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Jesus é príncipe da paz, irmãos. Ele trouxe a paz e Ele é príncipe, Ele governa sobre a paz. Glória a Deus. E mais, também a Bíblia fala assim a respeito da paz, olha assim, ó, bem-aventurados, quer dizer, mais do que felizes, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando nós vivemos a paz, quando nós praticamos a paz, quando nós semeamos a paz, quando nós trabalhamos a paz, quando nós somos pacificadores, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes por fazer isso daí. Mateus 5:9. Quando o Senhor nasceu, os anjos apareceram anunciando o nascimento do Senhor, e os anjos bradaram, né? Alguém fala assim, aos homens de boa vontade. Não, nada disso. Está dizendo assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Boa vontade de Deus para com os homens. Então ele fala, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Porque ele evangelizou a paz, então ele veio trazer a paz para nós. E ainda dentro desse assunto da paz, os textos para comprovar, um muito conhecido, João 14:27, nos diz, Jesus fala assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então, irmãos, a paz que o Senhor dá, a paz que o Senhor concede, é diferente. Não é paz de homem, não é paz de família. Jesus diz assim, deixo-vos a paz. E ele fala, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo a dá. Então ele dá para nós, ele deixou para nós a paz, ele evangelizou a paz, e ele nos dá a paz dele, é uma paz dada. Glória a Deus por isso. Então o Senhor veio para nos trazer paz. E aí, irmãos, quando o Senhor Jesus veio, quando ele encarnou, quando ele esteve aqui, aproximadamente 2000 anos atrás, a sociedade
que aguardava a vinda do Messias, era uma sociedade que estava debaixo do jugo de outro reino. Os judeus, os filhos de Abraão, o povo de Israel, eles estavam debaixo do domínio de Roma. O governo mundial era Roma. Roma havia invadido Israel. Roma tinha quartéis lá em Israel. A gente tem aqui, na rua São Paulo, temos ali o tiro de guerra, que é do Brasil, que é nosso, para nos defender. Só que naquela época o tiro de guerra não era do Brasil, era de um país estrangeiro, não era de Israel, era de Roma. Então, tinha lá os fortes, tinha lá os soldados de Israel, de Roma, os romanos, que dominavam o povo judeu. Então havia um anseio de que viesse um príncipe, um rei, um general, um libertador, para dar paz a Israel. O desejo que eles estavam aguardando era um Messias que traria paz, que traria a paz política e a paz e a prosperidade econômica. Eles aguardavam um novo Davi, para que Israel fosse próspero e livre, e não cauda, mas cabeça, como era na época de Davi. Então eles estavam aguardando alguém que traria paz política e prosperidade material. Eles queriam assim. Então, estavam aguardando esse Messias. E aí chega Jesus, irmãos, que veio e trouxe paz. Mas eis que, de repente, Jesus dá uma mudança na mensagem dele, e o discurso de Jesus muda de uma forma chocante, de uma forma surpreendente, de uma forma contrária à opinião popular, ao anseio popular, e de repente Jesus chega e diz: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. De repente Jesus muda tudo, contraria os anseios do povo da época e fala: eu vim trazer uma espada. E aí ele discursa em Mateus, no capítulo 10, versículo 34, nós estamos sem o data show aí, mas eu vou ler aqui para os irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 34, apareceu, olha lá. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Olha que interessante, irmãos. Não cuideis, quer dizer, em outra tradução fala, não penseis, quer dizer, aquele pensamento. Qual que é o pensamento? É um Messias que virá para nos livrar de Roma, para nós termos as nossas riquezas, para nós termos a nossa liberdade. Era o pensamento popular. Então, uma outra tradução fala, não penseis, essa daqui diz, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão, em contenda, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aleluia. Está vendo, irmãos? Então o que o Senhor está dizendo aqui, que a vinda do Senhor traria confusão, traria espada,
Não era exatamente como se estava esperando. Não era exatamente o que se desejava. Agora, irmãos, como entender? Nós lemos que Jesus veio, nós lemos que Jesus evangelizou a paz, que Ele nos deixou a paz, não como o mundo a dá, mas Ele nos deu a paz dele. De repente Ele muda o discurso e fala: eu não vim trazer paz, eu vim trazer uma espada. Como entender essas situações da palavra de Deus? E realmente, irmãos, o povo que estava esperando aquele Messias que livraria Israel dos romanos, que traria para eles a independência política, que traria para eles a dependência econômica, eles ficaram muito frustrados. Eles não entenderam. E foi um escândalo. E foi para eles uma abominação a atitude do Senhor. Tanto é que o apóstolo Paulo, explicando essa situação, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 23, ele mostra aqui, irmão, o que é que os judeus esperavam, o que é que os gentios esperavam. Quer dizer, tanto os filhos de Abraão, como aqueles que não eram filhos de Abraão, porque está dizendo assim que os judeus pedem sinal. O que os judeus queriam? Sinais e maravilhas. O que os gregos, os filósofos, os gentios queriam? Eles buscam sabedoria. Então, os judeus queriam sinais. Falaram para Jesus: que sinais que operas para que creiamos em ti? Disseram para o Senhor. Então eles buscavam sinais. Os gregos buscavam sabedoria. E aí, mas o apóstolo Paulo fala: mas nós pregamos a Cristo, o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, ou para os gregos, ou para aqueles que não faziam parte dos filhos de Abraão. Então, era escândalo para um, era loucura para outro, o Cristo crucificado, mas para nós, o apóstolo Paulo fala, mas para nós, ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Glória a Deus! Então houve o que, irmãos? O desejado das nações se tornou o rejeitado das nações, porque ele não atendeu às expectativas. Não era o que eles estavam esperando. Eles queriam não alguém que viesse trazer a vida eterna. Eles queriam não alguém que trouxesse para eles uma conformidade com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus. Eles não queriam alguém que tornasse eles mais parecidos com Deus. Eles queriam alguém que desse para eles alegrias desta vida, liberdade, poder ir, poder vir, poder decidir, poder escolher os governantes. Eles queriam pessoas que dessem para eles trabalho, riquezas, plantações. Eles queriam a vida aqui na terra. E de repente, irmão, chega o Senhor com essa pregação, além de outras. Então houve o quê? Uma decepção. E ele passou a ser rejeitado, passou a ser considerado escândalo, passou a ser considerado loucura. Por quê? Porque disse assim: eu vim trazer espada. Então houve uma confusão nos lares, uma confusão entre as pessoas. E eles foi uma mensagem tão chocante, que eles tiveram de tomar uma decisão. Se acreditava nele ou se não acreditava nele. E houve uma polarização. Os que acreditavam tomaram atitude e os que não acreditaram tomaram outra atitude. E esses grupos que acreditaram e não acreditaram não se entenderam. Uma palavra muito da moda agora, muito usada nos últimos tempos, ficou polarizado. Então quem acreditava no Senhor tinha uma postura e quem não acreditava tinha outra. E houve divisão entre eles.
Por isso que está dizendo que ele veio trazer espada. Mas agora, irmãos, trazendo para nós também temos as nossas expectativas. Nós também temos as nossas expectativas. Nós vivemos numa sociedade consumista, que fica em busca de um Deus que seja um porto seguro para nós. Nós estamos pensando na eternidade, irmãos. Nós estamos pensando no arrebatamento da igreja. O objetivo do Pai é que nós cada dia pareçamos mais com o Filho. Cada dia a gente se pareça mais com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com apetite, nós estamos ansiando isto. É um anseio do nosso coração. Olha, eu quero cada dia ler a Bíblia, orar, participar dos trabalhos. Eu quero cada dia me parecer mais com Jesus Cristo. É isso que é a locomotiva, é isso que nos move. Então nós vivemos no meio de uma sociedade consumista que está buscando um Deus que seja um porto seguro para nós. Que seja um tipo de um pé de meia, uma garantia para nós de conforto, de estabilidade. Nós, irmãos, verificamos muito fortemente no nosso meio. É claro que isso daí é uma evidência, mas não é uma totalidade. Nós verificamos mais a busca de um Jesus supridor. Olha, eu quero, eu quero aposentar, eu quero uma estabilidade, eu quero ter uma segurança financeira, eu quero ter saúde, eu quero poder passear, eu quero, enfim, irmãos. A gente percebe assim um ar de busca de um Deus que nos dê como aquelas pessoas, quando Jesus veio, que nos deu uma segurança política, que nos deu uma segurança financeira, que nos deu uma saúde, que nos deu uma estabilidade, uma previsibilidade na nossa vida. É um tipo de um Deus supridor que atenda aos nossos planos, aos nossos interesses, ao meu reino, ao nosso reino. Sendo que, irmãos, traz uma frustração. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus é rei. A Bíblia fala que Jesus é Senhor. A Bíblia fala que é mais do que isso. Ele fala que Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Só tem um rei, só tem um Senhor, só tem uma cabeça. Ele é a cabeça, não é nem o cabeça. A cabeça, e nós somos o corpo de Cristo, aleluia. Então, sabe, irmão, não tem um monte de cabecinha. Isto é câncer. Quando as células começam a se multiplicar desordenadamente no nosso organismo, é câncer, é um tumor. Não é assim. Então o Senhor não tem células, Ele é a cabeça. E nós somos o corpo saudável, nós somos a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, Ele é rei, Ele é o Senhor. E não, sabe, nós como reizinhos que queremos ser, eu disse nós, sabe, querendo um Deus que dê segurança para a gente. Então vem a decepção, porque esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é o sacrifício do ego. O plano de Deus é que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça, né? Que eu desapareça e apareça nele. Este é o plano de Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então traz uma frustração, um choque. Porque nós também, como o povo da época de Jesus veio, eu repito, temos um certo choque, porque as expectativas que nós temos de Deus é diferente do plano que Ele tem.
E não será executado o meu plano nem o seu. O que vai prevalecer é o plano de Deus. Aleluia. E quanto mais rápido, e quanto mais eu me adaptar ao plano de Deus, mais eu salvo a minha vida e os dias que Deus me deu aqui nessa terra. Tirando isso é desperdício. Então, irmãos, a gente tem essa expectativa, porém, o chamado para ser um discípulo é um chamado para o sacrifício. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um chamado para o sacrifício. E há certas coisas, irmãos, que são mais importantes para nós, até mesmo do que a paz. A paz é fundamental, mas tem coisas mais importantes do que a paz. Então, qual é o tema da nossa meditação? Eu não vim trazer paz. Esse é o tema da nossa meditação. Então tem coisas que às vezes nós precisamos de sacrificar até a paz para não sacrificarmos coisas mais importantes. Não é? Se nós precisarmos, irmão, de fazer amizades com o mundo, por exemplo, para ter paz, é melhor perder a paz. Porque em Tiago, capítulo 4, versículo 4, é ensinado aqui assim, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo. Então, às vezes, para mim ter paz, eu preciso ser amigo do mundo. Então, eu preciso perder a minha paz mas ter o mais importante, que é ser o quê? Amigo de Deus. Amigo de Deus, amigo de Deus, é melhor. Então, irmãos, é assim, escolher é excluir. A guerra está declarada, e nós precisamos de escolher um lado. Nós não tem como, nós precisamos de escolher um lado. Jesus disse assim, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Jesus é a verdade. A verdade, irmãos, prevalece. Sabe, às vezes eu não preciso levantar bandeira, não preciso gritar alto. Não preciso ficar provando alguma coisa, porque, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz que nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Então, se nós estamos na verdade, se nós andamos certos, ainda que tenha uma aparência, deixe estar, irmãos, que a verdade prevalecerá, porque a verdade vence. A verdade é vencedora, nós não podemos contra a verdade, mas só a favor da verdade. Então o Senhor é a verdade. Irmãos, e quando nós vivemos na verdade, a verdade provoca conflitos. Um pastor, um patrão, um pai, uma mãe, um professor, que vive na verdade, ele terá fatalmente conflitos, porque a verdade provoca conflitos, provoca separação, provoca divisão, a ponto de romper laços familiares. A verdade, para nós estarmos na verdade, por isso que Jesus falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque quando nós estamos na verdade de Deus, a verdade sábia de Deus, não o zelo sem entendimento, ela provoca efeitos, ela tem seus efeitos naturais. Então, irmãos, os cristãos falam sim para estar na verdade.
E os cristãos também falam não para estar na verdade. E esse não e esse sim, muitas vezes provocam inimizades, às vezes rupturas irreparáveis, coisas graves. Mas, o que acontece? A pessoa, ela está agindo de uma maneira que ela não está fazendo amizade com o mundo, mas ela está fazendo amizade com Deus, e isso que é o importante. Então, sabe, quando nós estamos no Deus da verdade, o sim e o não que nós dizemos tem os seus efeitos, tem as suas consequências. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. Está vendo, irmãos? Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, na autoridade, naquilo que Deus colocou na nossa vida, na minha vida e na sua vida, nós temos a sabedoria de Deus, a direção de Deus, a autoridade de Deus para dizer não. E Deus abençoa e Deus se responsabiliza. Aleluia. Porque é de Deus. Não é querer ser mais santo do que Deus, ser mais sábio do que Deus. Uma vez a professora falou: se você doou sangue, você tem que esperar 3 meses. Se eu não me engano, 3 meses para doar de novo. Não vai dar uma de herói e doar sangue de novo? É isso daí, enfermeira? 3 meses? Bom, Daniel? Não vai dar uma de herói e doar sangue com 15 dias de novo? Que você morre. Então você tem que falar: preciso de sangue urgente. Ele tem que dizer: não, eu doei há 15 dias, há 30 dias, eu não posso doar, eu não tenho condições. Então, irmãos, nós, na direção de Deus, na sabedoria de Deus, nós precisamos de saber dizer não, e Deus será com o nosso não. Irmãos, haverá consequências? Sim. Mas são aos olhos de Deus. Não é falta de sabedoria, não é falta de prudência, não é abandono divino, não é falta de direção de Deus, é um não ali debaixo da mão de Deus. Haverá compreensão? Não. Porque o ímpio não compreende, mesmo o carnal não compreende. O homem natural não compreende. A nossa irmã falou: olha, eu enxergava, mas eu não enxergava. Agora eu estou com os meus olhos físicos prejudicados, mas eu estou com os olhos do meu entendimento enxergando. Agora eu enxergo, aleluia. Porque agora não é mais uma pessoa natural, agora é uma pessoa espiritual. E o homem natural, ele pensa que sabe, ele conhece a Bíblia melhor do que nós, mas não enxerga nada, porque é um homem, uma mulher natural. Mas quando tem um encontro com Deus, quando se converte, o homem espiritual. Então, o homem natural, está escrito em 1 Coríntios 2:14, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ele parece loucura. Irmão, nós estamos ouvindo coisas que estão acontecendo nas nossas escolas, nas nossas creches, nas nossas sociedades, nos nossos jovens, nos adultos, que, olha, eles, sabe, meninos que saíram da casca do ovo agora, 15 anos, 16 anos, você é muito quadrado, você é muito cafona, você é muito antiquado, você não sabe nada. Estão dizendo isso. E tem essa ousadia, e tem, sabe, essa convicção, porque foram moldados. Tem aquela visão assim, eles prezam toda uma experiência, todo um conhecimento, toda uma revelação divina. Então vai falar, às vezes, até dentro da igreja, irmão, lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. Então, irmãos, aqui está dizendo, ele não compreende as coisas de Deus, sabe? Então, se o não é uma coisa de Deus, fale o não, porque Deus vai abençoar. O homem natural vai ter consequências de não. Dai-nos do vosso azeite. Não. Então, sabe, na verdade, na direção de Deus, ele fala sim. Ela fala não. Haverá compreensão? Não. Mas é coisa de Deus. Então nós estamos bem. Então, irmãos, sabe, a gente não entende. O Senhor falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. De quem é essa espada? É do crente? Não, irmãos. O que se comenta é que aqueles que rejeitam o Evangelho, eles podem vir com espada sobre nós. Sabe, irmãos, aqui eu coloquei com exclamação assim, ó. E que dores essa espada pode nos causar? Que dores. Porque não vim trazer paz, é espada. Então vai lá e fala o não. Vai lá e fala o sim. Vai lá e fala a verdade na direção de Deus, com sabedoria, com prudência, com discernimento. E é uma pessoa natural que não entende, mas vem com espada. Machuca o pastor, machuca o pai, machuca a mãe, machuca o professor, machuca o irmão, machuca o marido, machuca a esposa, machuca o diretor da escola, machuca a pessoa bem intencionada. Porque Jesus falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E que dores esta espada pode causar. Mas o Senhor advertiu, foi Ele que fez isso daí. Foi Ele que fez assim. Então, irmãos, a partir daí, sabe, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 51, ele também traz esse assunto, é uma passagem paralela. E Jesus também fala assim, olha, cuidai vós, quer dizer, vocês estão pensando, vocês estão entendendo, né? Sabe, o pensamento lá dos judeus, lá, vocês estão cuidando que eu vim trazer paz? Não, vos digo, mas antes dissenção. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho. E o filho contra o pai. A mãe contra a filha. E a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora. E a nora contra a sua sogra. Olha só que expressão, irmãos, que palavra que o Senhor está falando. Estão pensando que eu vim trazer? E não é o que acontece, irmãos. Não é o que nós estamos vendo. E Jesus ainda está dizendo, olha, se você, sabe, continuando, se você quiser ser amigo do mundo, quer dizer, se você disser não para Deus, ao invés de deixar essa espada vir, quiser negociar fora da palavra de Deus, então o Senhor diz, olha, aquele que ama o filho, aquele que ama o pai, aquele que ama, enfim, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus diz isso daí. Então, a verdade é que ele veio, está dizendo assim, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão, eu vim trazer esta espada. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Mas, irmãos, vamos pensar, diante de tudo isso daí, nós não temos paz? Acaba a nossa paz? Não, ela continua. Por quê? Porque nós temos a paz no coração, mas num mundo hostil. Porque apesar de tudo isso que acontece, eu já vou encerrando aqui, está dizendo em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 7, sabe? Então Jesus, ele deixou a paz, como o mundo não dá, deixo-vos a paz, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então nós temos lá o conflito, como ele está dizendo aqui, de espada, numa casa, pode haver isso daí,
numa sociedade pode haver isso daí? Pode haver, porque o Senhor veio para trazer, Ele veio para destacar a igreja. Então, quando Ele destaca, quando Ele reúne o povo dele, aquele que não quer fazer parte, começa a ter conflito com quem quer fazer parte. Mas apesar de todas essas adversidades que tem, a Bíblia nos diz assim, que a paz de Deus, que excede, que é maior do que todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, então nós vamos olhar para aquela situação, falar, meu Deus, eu não tenho controle sobre essa situação. Eu jamais esperaria que este desastre aconteceria com esta pessoa, ou com estas pessoas, que eu tanto amo. É impensável na minha vida romper, é impensável ter algum problema com essa pessoa ou com essas pessoas. E de repente, irmãos, vem o problema, vem a adversidade, vem alguma coisa que nós não esperamos. Mas estranhamente, irmãos, sabe? O que a Bíblia fala? Não vos embriagueis com vinho. Às vezes a pessoa, ele quer criar coragem, ele vai lá e toma uma. Ele toma duas, aí tem coragem de enfrentar o vizinho, tem coragem de enfrentar o pai da noiva, tem coragem de enfrentar a namorada, o pedido de futura namorada. Então, a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, não é? Quer dizer, a nossa coragem não vem de um vinho, por exemplo, ou de uma droga qualquer. Mas o que a Bíblia fala? Mas enchei-vos do Espírito. Então a nossa coragem vem do Espírito de Deus na nossa vida. Então, irmãos, a paz de Deus, ela excede a todo entendimento. Então acontecerá, não como um entorpecente, não como um comprimido, uma bebida de coragem, mas a ação sobrenatural de Deus na nossa vida nos dará paz diante daquele aparente desastre que pode acontecer na minha vida e na sua vida, e nós vamos vencer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque a paz de Deus excede, dói, incomoda, é impensável. Roubou a paz, eu nunca esperava isso. É uma espada que veio está transpassando a minha alma. Mas o que o Senhor falou? Eu vim trazer essa espada. Mas mesmo com essa espada transpassando, está dizendo aqui que a paz de Deus, esse príncipe da paz, que excede todo entendimento, eu não consigo entender como, mas eu sei que os meus sentimentos e os meus pensamentos estão guardados em Cristo Jesus. Aleluia. Eu tenho forças para viver, eu tenho forças para ler a Bíblia, eu tenho forças para orar, eu tenho forças para dar um folheto, eu tenho forças para evangelizar, eu tenho forças para trabalhar, eu tenho forças para ir para a ceia, eu estou com vontade de fazer a obra de Deus, mesmo com esse desastre. Por quê? Porque o Senhor guarda a mente e o coração com um entendimento que nós não podemos entender. Com uma paz melhor que nós não podemos entender. Então, irmão, vem, sabe, a adversidade, vem a espada, vem, mas o que vai fazer? Uma pessoa crê, então você está temente a Deus. Eu vou para a ceia, não, eu vou para outro lugar, dá conflito mesmo. Porque o homem natural, o ímpio, não quer saber das coisas de Deus, ele não quer andar junto, andarão dois juntos. Se não estiverem de acordo, então nós tomamos uma decisão por Cristo, e quem não quer tomar, se afasta. Mas o Senhor, irmãos, garante. O que nós precisamos fazer, irmãos,
não é lançar mão das nossas armas, da nossa sabedoria. Nós não somos mais sábios do que Deus. Nós não somos, irmãos, mais inteligentes do que Deus. Nós não somos mais estratégicos do que Deus. Sabe, irmão, tem as coisas da vida, busque conselho na oração. Busque conselho na palavra de Deus. Busque conselho com homens e mulheres de Deus, que têm experiência, que têm capacidade de trazer uma orientação segura para nós, para mim e para você. Faça assim, em nome do Senhor, porque, sabe, Deus está no controle. Então, irmãos, olha, só alcança a paz aquele que está numa luta implacável contra si mesmo. Eu tenho visto pessoas que estão com problemas sérios, e eu tenho orado assim: Senhor, dá paz no coração dessa pessoa. Dá paz. Dá paz no coração dessa pessoa. Porque, irmãos, Deus dando, tem coisas, irmãos, que, sabe, é aquela oração: em mim não há forças e eu não sei o que fazer. Não depende de nós, não depende de nós, não depende de nós. Nós podemos orientar e orar, mas não depende de nós. E às vezes nós ficamos nos cobrando e nos penalizando. Mas é como nós dissemos, eu orei assim: Senhor, dá paz no coração dessa pessoa. A paz que excede, que é maior do que todo entendimento. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus tem os seus planos, tem as suas estratégias, está tudo debaixo da mão dele, da sabedoria dele. Glória a Deus. Amém, queridos irmãos. Graças a Deus. Vamos ficar de pé então. Eu peço para a igreja, por favor, vamos ficar de pé, por gentileza. Vamos aplaudir também ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Podem vir as mulheres. As mulheres vão louvar o Senhor agora. O FEBRAC vai adorar o nome do Senhor. E depois nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Venham, irmãos, então, para juntos nós adorarmos ao nome do Senhor com louvor. Pode colocar lá para filmar. Pode só tirar aí. Pode continuar filmando. Pode transmitir. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Nós vamos estar adorando ao Senhor Jesus também com esse louvor, com o FEBRAC. E os irmãos continuem em espírito de oração e pode adorar juntamente conosco, amém? Tem mais algumas irmãs aí? Quiser louvar com a gente, pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. O computador está dando um tchutchu. Glória a Deus.
transmissão, se Deus assim, podem tornar para o lugar, em nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos fazer a leitura desta noite da palavra de Deus, a maneira correta de nós registrarmos a ceia do Senhor. 1 Coríntios,